Hoje vamos aprender como elaborar uma tier list ou lista de classificação no Planilhas Google, na qual teremos um intervalo de dados com elementos que podem ser classificados por meio da utilização de opções de uma lista suspensa. E de acordo com a classificação selecionada nesta lista suspensa, estes respectivos elementos vão sendo posicionados nos diferentes níveis e classificações dessa tier list. Por exemplo, esta tier list possui os níveis S, A, B, C, D, E, mas poderia ser também, por exemplo, excelente, muito bom, bom, regular, ruim, muito ruim, enfim, isso pode ser ajustado de forma fácil. E os aprendizados e conceitos desta aula podem ser utilizados também em outras planilhas. Aprenderemos nessa aula um pouco mais sobre a função query, função transpor, função sererro e também a própria utilização das listas suspensas para selecionar as opções, as classificações e assim por diante. Então vamos para a prática, aprender um pouco mais sobre isso. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. E inicialmente vamos aplicar algumas estilizações para buscar deixar esta página da planilha o mais semelhante possível a esta página da planilha, para melhorar a utilização, a experiência de uso desta tier list. Inicialmente então vou clicar aqui sobre este número 1, que representa a linha 1, e vou utilizar agora um atalho para selecionar mais algumas linhas, lembrando que estou utilizando o sistema operacional Windows. E aqui o atalho então, vou clicar manter pressionada a tecla Shift do teclado e simultaneamente vou clicar a seta para baixo, a tecla de seta para baixo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aqui então estão selecionadas as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre alguma delas vou clicar com o botão direito do mouse e há esta opção de redimensionar linhas de 1 até 6. Seleciono esta opção e aqui então, nesta opção de especificar a altura da linha em pixels, o padrão é 21 pixels para a altura da linha. Vou aplicar aqui o valor de 42 pixels. Apertando OK, muito bem, a linha já está estilizada com 42 pixels de altura. Agora então vamos aplicar algumas cores de preenchimento para os diferentes níveis da tier list. Então, com a célula selecionada, cor de preenchimento, muito bem, as células possuem uma cor de preenchimento, podemos também selecionar estas células e alterar, por exemplo, a cor do texto. Um outro ajuste que podemos fazer, podemos aumentar as fontes, centralizar os textos e para isso vamos utilizar um outro atalho. Vou manter a tecla Ctrl pressionada no teclado e vou clicar a tecla A para selecionar todo o intervalo desta página da planilha. E aqui então, no tamanho da fonte, vamos aumentar para a fonte 12, por exemplo. Aqui em alinhar na horizontal, vamos selecionar esta opção de centro. E aqui nesta opção de alinhar na vertical, selecionar esta opção meio. Muito bem, mais alguns ajustes, vamos lá. Selecionando aqui este texto de dados, exemplo e filmes, vou selecionar estas duas células e utilizar esta opção de mesclar células para unir o conteúdo de uma célula ao longo das duas. Muito bem. Agora mais algumas breves estilizações. Aqui vou selecionar esta célula B1 e vou utilizar um outro atalho. Então, segurando no teclado a tecla Ctrl, a tecla Shift e clicando sobre a tecla seta para a direita, vai ser selecionado toda a linha a partir da célula B1. E aqui então, posso aplicar uma cor de preenchimento. Vou fazer o mesmo para as demais, então Ctrl, Shift e tecla de seta para o lado, cor de preenchimento. Vou acelerar o vídeo nesta parte. Muito bem, agora podemos brevemente estilizar este intervalo que irá receber os dados. Então aqui também aplicar algumas cores de preenchimento, mudar algumas cores de texto para ir
estilizando. E aqui vamos utilizar um recurso interessante que é o de cores alternadas. E para isso, novamente, vou selecionar a partir da célula A11 e B11 todas essas linhas da planilha. Então, para isso, cliquei aqui sobre, por exemplo, a célula A11, vou clicar e manter pressionada a tecla Shift do teclado, clicar uma vez a seta para o lado direito, para selecionar essas duas colunas, e agora, ainda mantendo a tecla Shift pressionada, vou também manter pressionada simultaneamente a tecla Ctrl, e agora clicar na tecla da seta para baixo uma vez, e duas vezes a seta para baixo. Então, assim, selecionamos todo este intervalo. E agora, vamos na opção de formatar, cores alternadas. Aqui em estilos vou remover esta opção de título, pois vamos estilizar apenas já os dados deste intervalo. E aqui posso selecionar, por exemplo, algum desses estilos padrão. Apertando em concluído, muito bem, já temos uma breve estilização para esta página da planilha. Agora vamos então inserir as listas suspensas para selecionar uma classificação, um nível que posteriormente posicionará os elementos na tier list. Para isso então vou selecionar o intervalo de dados, que desejo inserir as listas suspensas, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui, então, nessas regras de validação de dados, podemos adicionar algumas opções que aparecerão para serem selecionadas na lista. Então, por exemplo, um ranking, uma classificação, um nível S, opção 2, nível A. Vou clicar agora em adicionar outro item, vou clicar algumas vezes para ter mais opções. S, A, B, C, D e E. Podemos também, para cada uma das opções, adicionar alguma cor de estilização. Então, vou brevemente fazer isto. E agora clicar em concluído. E dessa forma, já temos aqui a opção para selecionar diferentes classificações para cada um dos elementos deste intervalo de dados. Muito bem. Aqui também, se quiser aumentar um pouco a altura da linha desses dados, poderíamos novamente, por exemplo, vou clicar aqui sobre a linha 9, vou manter a tecla Shift do teclado pressionada e também a tecla Ctrl pressionada, então Ctrl Shift, seta para baixo uma vez, seta para baixo duas vezes. Sobre algum desses números das linhas, clicar com o botão direito do mouse, redimensionar linhas, e aqui poderia aplicar algum valor em pixels, como por exemplo 30. Vou apertar em OK e agora as linhas já ganharam uma nova estilização. E agora sim vamos iniciar as interações desta tier list. Muito bem, e agora como podemos fazer para analisar um intervalo de dados e retornar apenas as informações que possuam uma classificação específica? Uma das formas de realizar isso é utilizando a função query, que vai executar uma consulta em um intervalo de dados e retornar apenas aqueles que respeitarem um critério especificado. Então, seleciono a função, primeiro parâmetro, os dados que iremos analisar. Então, aqui vou selecionar este intervalo, que possui os nomes e as respectivas classificações, que no caso está sendo da célula A11 até a célula B22. Inclusive, se eu apagar este 22, a consulta será realizada, então, da célula A11, também para a coluna B, e para o resto das linhas da planilha. Então, se posteriormente forem inseridos novos dados, também serão analisados. Ponto e vírgula, então agora que já temos o intervalo a ser analisado, e a consulta, a query, que possui uma sintaxe específica. Aqui então vamos abrir e fechar aspas duplas, vou digitar select A, ou seja, selecione os dados da coluna A, os nomes, where B, ou seja, aonde na coluna B, o valor for igual a. Então aqui estamos selecionando os dados da coluna A, e vamos especificar um critério para a coluna B. Então, aonde a coluna B for igual a. Vou abrir e fechar aspas simples, e aqui vou digitar, por exemplo, S. E no final da função, fechando parênteses e apertando Enter, estamos analisando o intervalo, selecionando os dados da coluna A, aonde a coluna B tiver o valor S.
Apertando Enter já temos o retorno, filme 1 e o filme 7. E se, por exemplo, eu pegar aqui o filme 4 e der uma classificação S para ele, ele também já vai aparecer nesta lista. Porém, aqui na tier list queremos o retorno das informações na horizontal e aqui temos estes valores na vertical. Como podemos resolver isto? Vamos utilizar a função transpor. Então, digito igual a transpor, seleciono a função e agora selecionando um intervalo, por exemplo, este que tem esses 3 retornos, fechando parênteses e apertando Enter, agora os retornos filme 1, filme 4, filme 7, que antes estavam na vertical, estão na horizontal. Então, podemos ir aplicando estas lógicas aqui para a tier list. Então, vamos lá. Inicialmente, então, classificação S. Vou digitar igual a query, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados, então, da célula A11 até o resto da coluna B, ponto e vírgula e novamente aquela consulta realizada anteriormente. Então, select A, where B igual, abrir e fechar aspas simples e entre elas, valor S. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui então o retorno das classificações S e agora vamos dispor isso na horizontal. Então, logo após este igual, que inicia a função query, vou digitar transpor, abrir parênteses e lá no final fechar parênteses. E agora então já temos filme 1, filme 4, filme 7 na horizontal de acordo com o retorno da query, desta consulta. Agora basicamente vou replicar isso para as demais células. Vou inclusive acelerar o vídeo nesta parte. Muito bem, então temos basicamente a mesma regra, mesmo intervalo, só mudamos este where b igual a S, ele vai ser where b igual a A, where b igual a B e assim por diante. Inclusive aqui, conforme formos alterando, por exemplo, se todas as classificações possuírem, aliás, se todos os filmes possuírem a classificação C, por exemplo, o que vai ocorrer? Todas estas informações vão estar na linha da tier list deste nível, desta classificação C. Porém, o que está ocorrendo? Estamos recebendo um erro onde não há nenhum retorno, pois realmente está sendo feita análise, mas em nenhum elemento está achando uma classificação para S, A, B, D, E, apenas para C. E como podemos tratar este erro para que ele não ocorra? Vamos utilizar a função CErro. Então, para isso, novamente aqui, por exemplo, onde há a função transpor e a função query, logo após o igual, vou digitar CErro para utilizarmos mais uma função, abrir parênteses, lá no final da fórmula, fechar parênteses, e antes do fechamento do último parênteses, ponto e vírgula, e aqui então, abrir e fechar aspas duplas. Então, o que está ocorrendo? Esta função CErro, ela retorna primeiramente um valor, que no caso vai ser aquela query, que vai retornar os nomes dos filmes, por exemplo, porém, se tivermos um erro, vai retornar um valor especificado, que neste caso é uma abertura e fechamento de aspas, ou seja, não vai exibir nada. E agora então vou apertar Enter e aqui já está funcionando, não há nenhum nome com a classificação S e mesmo assim não está sendo exibido nenhum erro. Não está exibindo nada, ou seja, não está exibindo erros. Agora basta então replicar isso para as demais células. Para a primeira célula, aqui B2, B3, B4 e assim por diante. Então, basicamente, vou replicar isto para as demais. Vou acelerar o vídeo nesta parte. Muito bem, e agora conforme formos ajustando e selecionando diferentes classificações, a tier list também vai dinamicamente refletindo estas condições, retornando então o nome e a classificação respectiva. E assim então, temos uma tier list, uma lista de classificação, uma lista de níveis, que dinamicamente vai retornando os elementos de acordo com as suas classificações. E agora, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.